Pergunta da consulente Raimunda, da cidade de São Vicente. Ela pergunta aqui ao pastor se o Senhor Jesus foi um profeta ou o Senhor Jesus foi o profeta. Jesus, durante o seu ministério terreno, ele exerceu vários cargos, várias colocações, vários trabalhos, e dizer que Jesus é um profeta seria diminuir a autoridade do Senhor Jesus Cristo nesse campo profético, porque, na verdade, Jesus sempre profetizou de modo que suas profecias sempre se cumpriram. E, dessa forma, como Deus entre os homens, ele também podia, além de ser um profeta, ele podia ser adorado, como realmente o foi, e podia perdoar pecados, que são atributos exclusivos do Pai Celestial, mas que foram manifestados por Jesus Cristo aqui durante seu ministério terreno. De modo que, em face de tal situação, a própria Bíblia registra em João, capítulo 5, versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. De modo que, concernente às profecias de Jesus, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A próxima pergunta é do consulente Adilson. O Adilson, ele é caminhoneiro, está aqui na nossa região, aqui na Baixada Santista, e ele veio da cidade de Suzano. Que Deus abençoe o Adilson aí no seu dia de trabalho. Mas ele está em sintonia conosco, está ouvindo o programa e mandou aqui a sua pergunta para o pastor. Pastor, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre ritmos que estão entrando nas igrejas, como, por exemplo, o samba, o rock, o reggae, o funk e etc. Que muitos dizem, pastor, que é para louvar a Deus. Percebo que as músicas sacras praticamente desapareceram de nossas igrejas. O que dizer sobre isso? Eu quero dizer que essa forma de argumentar não tem nenhuma base bíblica. Para quem não lê Bíblia, pode ser que ele ache que é conveniente ou não existe nada de impróprio. Mas quando nós lemos Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo se expressando como que numa petição, num rogo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha que expressão de um homem de Deus penalizado pela forma como ele observava certas condutas dos seus dias, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um grupo de cantores ou de tocadores de instrumentos desse tipo de música que aqui está sendo mencionado pelo nosso consulente, ele ignora, me parece, o que é um culto racional. Um culto racional é um culto controlado dentro do padrão normal para quem presta o culto a Deus. Seguidamente diz o apóstolo no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui está dizendo, não se conforme com a forma
de viver do mundo através dessas músicas profanas. Mas procure agradar a Deus através de cânticos ligados à sua palavra. E nós encontramos na Bíblia conselhos nesse particular do apóstolo Paulo para cultuar a Deus. E o que são os salmos da Bíblia? Salmos são maneiras de se expressar a Deus, não apenas pelas palavras escritas, mas também para glorificá-lo. Então, quero cumprimentar o irmão Adilson pelo seu zelo. O irmão está agindo dentro da palavra de Deus e qualquer discordância vem da própria pessoa que não está andando pelo padrão da Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é NQI Homem. Agora o consulente aqui não quer se identificar, mas ligou e deixou aqui duas perguntas para o pastor. A primeira é com relação ao reino milenial de Cristo. Ele diz aqui: pastor, no reino milenial do Senhor Jesus, os que hoje dormem, ou seja, estão mortos em Cristo, ressuscitarão para reinar com Cristo ou só ressuscitarão após esse período de 1000 anos? Nós queremos dizer para o nosso consulente que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo faz algumas colocações a respeito da pergunta que se refere ao nosso consulente. Mas, em primeiro lugar, nós queremos mostrar, à luz da Bíblia, o que ocorre com nossos irmãos que presentemente morrem. Onde estarão eles? Apenas na sepultura? Inconscientes? Então nós lemos no capítulo 12 de Hebreus que quanto ao espírito do ser humano, da pessoa que serve a Deus durante seu viver, ele vai estar no céu. Diz o texto repito, Hebreus 12, 22 em diante. Mas chegastes ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aqui está, espíritos dos justos aperfeiçoados. Como foram? A aceitação de Jesus como Salvador, crendo na sua morte vicária e expiatória, ao deixar este mundo, seus corpos foram sepultados, porém, seus espíritos partiram para as mansões celestiais. Agora, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala então dessas pessoas que já partiram, o que vai ocorrer com elas agora, nesse intervalo, mormente na pergunta feita. O que vai acontecer? Em primeiro lugar, nós lemos, a partir do versículo 13, 14 em diante, repetindo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A palavra dormir aqui significa as pessoas que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aquele grupo que nós lemos lá no livro de Hebreus 12, Espírito dos justos aperfeiçoados, Jesus trará com ele. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui está a posição a respeito dos mortos. Ressuscitarão primeiro para reinar com Cristo, conforme nós lemos na Bíblia Sagrada. A próxima pergunta, também do mesmo consulente que não quer se identificar, ele diz assim: pastor, qual a forma correta que diz a Bíblia sobre a morte do Senhor Jesus? Ele foi pregado em uma estaca? Essa dúvida, eu quero dizer ao consulente, não parte da Bíblia Sagrada. É uma forma de crer desse grupo Testemunha de Jeová que alteraram a Bíblia para colocar um tipo de estaca, como dizem, a respeito da onde foi colocado o corpo de Jesus. Então fazem um Jesus diferente, com as suas duas mãos levantadas sobre a cabeça, e ali então dizem que foi a maneira como Jesus foi pregado. Entretanto, a maioria das gravuras que aparecem, e a própria Bíblia declara no capítulo 28 de Mateus, que sobre a cabeça de Jesus estava uma placa dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, para que todos conhecessem a pessoa que ali estava, levantada naquela cruz, não era nada menos do que o próprio Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nessa forma de estaca não tem placa nenhuma. Mas a Bíblia declara efetivamente que havia essa placa mostrando a forma como Jesus foi crucificado. De modo que quero dizer ao nosso consulente que, na verdade, Jesus foi colocado numa cruz e acima da cruz, das mãos de Jesus na cruz, havia uma placa, não estaca. A próxima pergunta é do consulente Edenir. O Edenir também é um caminhoneiro que veio de Mato Grosso do Sul. Ele está aqui na nossa região trabalhando. Que Deus abençoe o Edenir e o seu companheiro que também ligou aqui, o Adilson, que é de Suzano. Muito bem, a pergunta do Edenir para o pastor é: gostaria de saber a que cativeiro refere-se o versículo 30 de Juízes no capítulo 18. O texto que se refere ao nosso consulente diz assim: E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro. Então o cativeiro refere-se em geral ao grande exílio dos judeus na terra da promessa, no 8º e no 7º século a.C., causado pelas potências mundiais, Assíria e Babilônia. E é também chamado de exílio ou de deportação. O momento do exílio em Babilônica, que deixou o povo de Israel no cativeiro por 5 décadas, é contado em 2 Reis, capítulo 25, e também em Jeremias, capítulo 52. Isso é a leitura que estamos fazendo relativa à pergunta do nosso consulente. A próxima pergunta, NQI Homem. O nosso consulente aqui também não quer se identificar, mas tudo bem, é um direito que assistem a todos aqui que participam. E ele ligou e deixou aqui a sua pergunta para o pastor. Pastor, é certo
na igreja um pastor supostamente com dom de profecia dizer que Deus vai levar um membro e na outra semana dizer que Deus vai recolher outro, no caso profetizando sobre morte, pastor? Isso é possível? Esse tipo de profecia não tem apoio na Bíblia. A posição do pastor é cuidar da igreja, pregar a palavra de Deus, orientar os irmãos dentro daquilo que a Bíblia ensina. E, fundamentalmente, anunciar o Evangelho conforme Marcos 16:15. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, essa posição de dizer, profetizar para um, para o outro, que vai morrer, não é uma boa atitude própria de um pastor. Ele não está ali para profetizar. E em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20, 21 a 22, tem um aviso muito solene para com pessoas que se arvoram de profetas ou profetisas, falam ao povo, trazendo uma mensagem que às vezes o povo aceita, crendo, mas que na verdade não representa uma mensagem vinda da parte de Deus, é da própria pessoa. E vou ler então o que diz Deuteronômio no aviso solene que Deus deixou registrado. O profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Então é preciso ter cuidado nesse particular. Se você ouvir profecias na sua igreja, você anote o nome da pessoa, o dia, o mês, o ano, o que foi profetizado e aguarde. Não houve cumprimento. Você já sabe que tipo de profecia foi feita. A próxima pergunta agora é do Newton, do bairro Ponta da Praia, aqui em Santos. O Newton aqui se identifica como um membro da Congregação Cristã do Brasil. E ele diz que lá o costume é celebrar a ceia do Senhor uma vez ao ano. Ele então pergunta ao pastor se estaria errado se ele fosse a uma outra igreja evangélica e lá participasse da ceia do Senhor. Eu quero dizer ao nosso consulente que a ceia do Senhor, de acordo com Mateus 26, 28 e outros textos da Bíblia Sagrada, como 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, é para ser celebrada periodicamente, todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isso é bíblico. E Jesus, no capítulo 26 de Mateus 28, ele disse, não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que beba convosco de novo na casa do meu Pai, casa celestial. Logo, quando um grupo religioso celebra a ceia anualmente, ele está fazendo o quê? Está exatamente procedendo como um judeu. Os judeus estiveram cativos no Egito
430 anos, por aí. E quando Deus favoreceu a libertação deles, deu um sinal que devia ser seguido naquela ocasião para que os israelitas lá no cativeiro egípcio fossem poupados, que um anjo, conhecido como anjo da morte, ia passar, como diz Êxodo capítulo 12, ia passar à meia-noite pelas casas, e que nas casas tivesse um sinal de sangue na porta de entrada. O anjo, vendo aquele sinal de sangue, passaria por cima sem a morte de nenhum primogênito. E em seguida eles iriam celebrar a ceia, comendo pães asmos, matando um cordeiro, fazendo um tipo de janta ou de ceia, a família toda reunida. Era a maneira como ali estava sendo feita essa celebração. Mas se tratando do povo judeu dessa maneira. Agora, já no caso da igreja, na noite que Jesus celebrou a ceia, os judeus estavam celebrando a Páscoa. A Páscoa judaica, que é de caráter anual. Agora a ceia é de caráter periódico. Todos os meses celebramos a ceia. Todas as vezes que fizerdes isso, vos lembrais da morte do Senhor até que venha. Então, essa maneira dessa igreja celebrar a ceia anualmente é um tipo de ceia judaica. E nós não somos judeus, somos gentílicos e seguimos o exemplo de Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 23 até o final, como também Mateus 26, 26 a 28, porque eles não se integraram na ceia, nas bodas dos judeus, no mesmo dia, na mesma noite que estavam sacrificando. Fizeram isso de modo diferente, separados. A próxima pergunta, também mais uma aqui, NQI Homem. Hoje os homens estão participando mais do que as mulheres. Tem uma pergunta aqui para o pastor. Pastor, mesmo sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, o pecado ainda habita em nós? Nós temos um corpo em que o pecado habita desde quando o homem pecou. Agora, nós temos na Bíblia Sagrada um ensino de Jesus que está em João capítulo 3, versículo 1 em diante, até o versículo 7, quando um homem ilustre, mestre em Israel, chamado Nicodemos, veio elogiar Jesus à noite, porque tinha receio de ser conhecido, e Jesus desviou o rumo da conversa e lançou para ele um desafio. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. E ele admirou-se e disse, mas como um homem idoso como eu nascer de novo, tem que entrar no ventre materno e nascer? Jesus disse, não, quem nasce da carne é carne, vai ter sempre a mesma tendência pecaminosa. É preciso nascer da água e do Espírito. Então aqui está, nascer da água e do Espírito, é nascer de novo sob o trabalho do Espírito Santo na vida da pessoa. Água simboliza a palavra. A palavra ouvida transforma o coração da pessoa, muda a sua forma de ouvir, e o Espírito Santo atua através da palavra ouvida, e essa pessoa que entrou dentro de um templo, na sua forma de viver imprópria, pecaminosa, agora se retira com uma condição interior diferente, porque passou pelo novo nascimento e agora vai seguir a Jesus em espírito e em verdade.
Então aqui está, embora tenhamos uma natureza pecaminosa, domina sobre nós o Espírito Santo, para que nós não caiamos no mesmo pecado que vivíamos outrora, quando não tínhamos a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. A próxima pergunta é NQI Mulher. Agora é a nossa ouvinte que não quer se identificar. Mas ela pergunta ao pastor, quantos foram os irmãos de Jesus? Todos foram apóstolos? Ele também tinha irmãs? Nós temos na Bíblia Sagrada 2 locais onde notamos essa indicação. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, temos aqui 4 irmãos de Jesus. Não estão entre nós todas as suas irmãs? Ora, o número de irmãs não é mencionado, mas a palavra irmã está no plural. O que se dedica, o que se reconhece, ser mais de uma pessoa, mais de uma irmã. Então, nós poderíamos dizer aqui, sem agir dolosamente, 4 mais 2, admitindo que eram mais 2 irmãs, são 6. 6 irmãos. Pode ser que tenha mais, mas não está mencionado na Bíblia Sagrada, e nós não queremos passar do que está dito claramente. Então nós temos aqui esses nomes dos irmãos, mas não temos nome também das 2 irmãs. É o que nós temos a informar com base na Bíblia Sagrada.